Meu nome é Gideone e eu venho aqui representando o Conselho dos Técnicos Industriais, CRT-01. Minha formação original é na área de elétrica e a gente tem atuação com projetos de microgeração na nossa região de atuação. O nosso papel aqui, o nosso foco é falar um pouquinho sobre o CRT e também a pegada da integração correlacionando com o desafio da integração de geração distribuída. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais, mais precisamente o CRT-01, ele é formado pelos estados do Centro-Oeste e parte do Norte brasileiro. Como foi dito hoje de manhã pelos nossos antecessores com relação ao CRT, quando se fala de CRT-01, nós temos 9 escritórios de atendimento e a nossa sede que fica em Brasília. Falando um pouquinho dos desafios e oportunidades na parte de integração do setor elétrico, como o Leonardo abordou anteriormente, eu quero chamar a atenção para alguns pontos que são importantes como estratégia de reflexão para que todos que atuam com energia solar fotovoltaica possam levar em consideração no seu dia a dia. Todos os profissionais que já passaram e antecederam aqui falaram de diversos temas, temas técnicos, temas de cunho legislativo, regulatório e outros mais, mas um ponto importante foi falado, e a gente tem os números que evidenciam que no Brasil a gente tem, enfim, aproximadamente, foi falado em mais de 2 milhões de sistemas de microgeração em funcionamento. Ou seja, desde a expansão da microgeração como um todo, esse crescimento ele veio de forma assim, sem igual. Eu não conheço em outro setor um crescimento tão grande em tão pouco tempo. E quando existe um crescimento tão rápido, tão acelerado, é necessário que haja e existam, claro, os desafios que vão estar juntos com esse crescimento. E eu elenquei alguns do ponto de vista da nossa experiência. A gente tem atuado com tanto a parte de suporte técnico para dimensionamento de projetos, quanto a parte de assessoria em campo para resolver problemas de instalações que são mal realizadas. A gente sabe que, nesse aspecto de desafios técnicos, um dos itens que a gente percebe e que tem corroborado para a diminuição da performance dos sistemas instalados em residências, unidades comerciais e até pequenas fábricas, afunilando aí para o campo da microgeração, é justamente a preparação de profissionais com conhecimento suficiente para que a instalação seja realizada adequadamente. A gente costuma dizer que o óbvio ele tem que ser dito. Mas o que a gente encontra em casos reais, tanto na nossa região de atuação, quanto nos fóruns, nos grupos de WhatsApp relacionados a integradores, a instaladores, profissionais de elaboração de projeto, os grandes desafios de instalação que são realizados fora de procedimentos normativos é absurdo, é muito grande. Então a gente vê uma recorrência de performance reduzida no funcionamento de sistemas tanto de proporção residencial quanto de proporção até mesmo dentro dos até 75 kW de potência que é permitido para a microgeração, que são assim fora da curva. Se vocês têm acesso, com certeza quem é integrador, quem atua no dia a dia lidando com o cliente, a gente percebe que muitas dessas instalações elas têm os seus problemas de funcionamento atrelados não à performance de equipamento. A gente teve outros palestrantes que abordaram a questão da performance dos equipamentos, a qualidade intrínseca na fabricação do hardware e, enfim, aspectos de temperatura da instalação, mas esse item aqui ele é um item que ele é fundamental para que o cliente, no final, ele tenha sucesso, ele tenha uma solução ou ele tenha uma dor de cabeça dentro da casa dele, em cima do telhado dele. Isso é um item que é fundamental.
a necessidade, a permanência da atualização tecnológica dentro do aspecto da microgeração. Então esse é um ponto que a gente quer elencar como desafio técnico, apesar de que a gente expandiu muito. A gente falou aí de 2 milhões de unidades residenciais no universo de mais de 80 milhões de unidades consumidoras. Significa dizer que a microgeração, considerando aí o universo residencial e até comercial como solução para diminuir custos de energia, tanto das residências quanto das empresas, ela ainda está no seu comecinho. As oportunidades elas estão ainda em grande quantidade. Então, o que a gente quer deixar como observação, como ponto de reflexão, é a necessidade que a cada dia que vai passando de aperfeiçoamento técnico do time de profissionais. Tanto aqueles que estão no dia a dia, os instaladores, os profissionais que estão efetivamente realizando as instalações, quanto a necessidade daqueles profissionais que dimensionam o sistema. É comum nos grupos de WhatsApp eu me deparar com situações da seguinte forma, integrador perguntando, eu estou com um inversor de 25 kW, qual o disjuntor que eu uso na parte do circuito de corrente alternada? Aí na mesma hora eu me pergunto, cadê o projeto? Cadê o dimensionamento de acordo com as normas técnicas? Por incrível que pareça, isso ainda é um item muito comum nesse mundão que nós temos aí nesse país continental, certo? Então esse item é um desafio, a necessidade de profissionalização desse time técnico que está acessando as residências, as unidades comerciais, ou seja, que está implantando e levando a microgeração. A gente percebe muito um movimento, claro que o próprio setor ele tem que se mexer, ele não pode ficar parado. Mas a gente vê um movimento muito grande dos fabricantes. Os próprios fabricantes, através do seu time de assistência técnica, de engenharia, fazendo a disseminação de como eu instalo corretamente um sistema de microgeração. Esse é um ponto positivo. Os próprios fabricantes, muitos deles estão de parabéns por ter essa capacidade de levar a formação técnica até a ponta, a quem efetivamente vai fazer a instalação de um sistema solar fotovoltaico. Quando a gente fala de energia solar, a gente não está restrito somente às grandes capitais, que têm escolas técnicas prontas para poder, digamos assim, preparar esse time técnico. Mas quando a gente vai lá para o interior, uma região que tem dificuldade de conhecimento técnico, que muitas das vezes o eletricista é o seu José, que faz tudo. Ele é o pedreiro, o eletricista, ele é o que faz tudo naquela região. Ele é quem vai efetivamente, muitas das vezes, dimensionar, fazer a providência de aquisição do equipamento e muitas das vezes ele vai fazer a efetiva instalação. E aí a gente se depara com instalações com conexões elétricas sem a devida proteção, com conexões elétricas realizadas de forma precária. E a gente costuma dizer que o grande movimento da microgeração ele vai começar a acontecer quando os sistemas completarem de 2 anos para frente de funcionamento, de implantação, de efetivo funcionamento. Aí é onde surgem os problemas inerentes àquela condição da instalação que foi realizada. Bom, continuando nesse aspecto, nós temos o item chamado qualidade de instalação dos equipamentos de microgeração. Complementando o que já foi dito por outros profissionais que aqui passaram, em termos de qualidade da instalação, a mão de obra efetiva que está realizando o trabalho, a gente percebe que existe sim no nosso setor, no nosso mercado, uma demanda muito grande de conscientização do integrador, do instalador que efetivamente sobe no telhado, para que ele, numa mesma MPPT de um inversor, não coloque 8 painéis para o sul e, sei lá, 3, 4 painéis para um telhado orientado ao leste. Mas isso será que é possível de acontecer na prática? Muito mais do que a gente imagina. Aí é onde entra a questão da performance que os nossos outros profissionais que antecederam falaram. A gente falou de aspectos de temperatura, de exposição a intempéries naturais em relação à vida útil dos equipamentos, do inversor e por aí vai. Mas em relação à forma de instalação, por mais que a distribuidora ela exija um projeto, ou seja, tem que ter um profissional responsável técnico por trás daquele microgerador, mas muitas das vezes a gente percebe que na prática o instalador que efetivamente fixa o inversor, que constrói a infraestrutura de CA, ele não teve acesso ao projeto efetivo que foi tramitado. Esse é um ponto importante, esse é um ponto que
querendo ou não, vai trazer para o setor uma boa performance de funcionamento desses mais de 2 milhões de microgeradores que a gente tem instalado no Brasil afora, ou não. Ou a gente vai ter aí uma grande quantidade de pessoas frustradas. Recentemente eu recebi lá no nosso escritório um contato de uma pessoa que disse que investiu algo em torno de R$300 mil numa microgeração, uma empresa de frutas, e a empresa disse tchau, a integradora disse tchau, e não deu o devido suporte de pós-venda, e automaticamente o cliente ficou com o boleto do financiamento e mais o boleto da fatura da Energisa para poder pagar. Ou seja, esse item é um item muito sério do ponto de vista de como que o setor ele é visto na sociedade em relação a esse aspecto de qualidade de mão de obra. Um outro aspecto que é muito importante, não menos que os demais, é a questão do suporte técnico dos equipamentos de geração distribuída. A gente percebe que esse aspecto ele é muito importante porque, como eu disse agora há pouco, agora, após 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, é que a gente percebe que os microgeradores vão começar a mostrar, apresentar o seu real cenário de funcionamento. E aí, quando eu for procurar o meu suporte técnico, será que o meu fabricante ele vai ter aquela preocupação de eu estou contigo, o equipamento apresentou uma normalidade de funcionamento, nós vamos te ajudar a resolver. Ou será que o integrador ele vai ficar na mão, assumindo aquele, digamos assim, desafio de um inversor que não funcionou e que ele está ali na mão. E isso, por incrível que pareça, é algo que é muito comum no dia a dia. Frequentemente a gente percebe em grupos de WhatsApp, fóruns do setor, A, B ou C falando, o meu inversor do fabricante X apresentou a normalidade de funcionamento e o fabricante X disse, te vira. Ou o fabricante X demorou 60 dias para repor ou para me dar um suporte. Esse é um ponto que é um desafio que eu considero importante para que nós que estamos na área de energia solar tenhamos sucesso no pós-venda, no atendimento do nosso cliente final. Bom, falando de desafios regulatórios, já foi falado bastante, né, sobre esse aspecto pelos nossos painéis anteriores, pelos palestrantes, mas um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, que eu achei importante elencar aqui, são os entraves regulatórios das distribuidoras. Já falamos de outros aspectos, fluxo reverso, questão de participação financeira em microgeração na hora da solicitação do orçamento de conexão, mas esse item também é um item muito importante, que precisa ser elencado, que é justamente os entraves. Nós falamos aqui agora há pouco, no painel anterior, sobre como que eu reclamo quando a distribuidora simplesmente não me deu atenção. Mandei e-mail de novo, registrei protocolo e ficou no limbo, vamos dizer assim, no esquecimento. Então esse é um desafio que a gente tem que estar a cada dia buscando melhoria no processo. Muitas distribuidoras, elas criam rotinas internas, elas não treinam o seu pessoal e muitas das vezes a gente tem que evidenciar para o atendente o como que tem que ser feito. Eu já tive situações no atendimento que eu tive que dizer para o atendente que essa é a forma correta que está na norma de vocês, então você tem que proceder desse jeito. Volta a necessidade da gente estar afiado com relação a essa questão de regulação. Nós não podemos ficar apenas no segmento técnico, a gente tem que conhecer do aspecto regulatório. Bom, contribuindo com o desafio, eu tenho também a questão da unificação dos processos para aprovação de projetos. A gente sabe, principalmente quem atua com mais de uma concessionária, de uma distribuidora, que esse é um desafio perene no nosso dia a dia. Você vai trabalhar com uma distribuidora, tem uma rotina. Vai trabalhar com outra, é outra rotina. Você fez um projeto no mês de fevereiro na distribuidora A, quando você vai no mês de abril já é outra rotina. Então esse é um desafio que para nós, administrativamente falando, é importante. Bom, desafio econômico, todos nós já falamos, mas eu elenquei aqui para facilitar o nosso entendimento, que é o acesso a crédito. Já foi até falado anteriormente por outros profissionais, e eu queria falar um pouquinho sobre oportunidades. Bom, oportunidades para esse setor são vastas. São vastas, não só no ponto de vista da integração, mas do ponto de vista de suporte. Eu falei a vocês que
muitos profissionais vão precisar fazer manutenção em inversores. É uma das oportunidades que nós temos no dia a dia. Os fabricantes eles vão ter que ter uma capilaridade nacional de suporte técnico para manutenção de inversores. Aí é onde entra o nosso formato de atuação, ou seja, a possibilidade de mais uma linha de negócio. E o outro é a parte de manutenção corretiva. Esse aí é um item que é crucial. Quem tem 30 sistemas instalados, ele tem 30 sistemas com receita recorrente anualmente. Bom, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade. Eu sei que o tema ele é bem extenso para a gente poder abordar nesse pouco tempo, mas fica aí, digamos assim, a semente plantada para que todos vocês possam refletir sobre esse item, tá bom? Meus contatos estão aqui. Agradeço a oportunidade em nome do CRT 01. Bom fórum a todos e muito obrigado.